Lucas capítulo 7, nós cantamos aqui sobre Deus mudar a nossa história, cantamos sobre o perdão de Deus, a graça de Deus, e esse texto que nós vamos ler é muito interessante porque ele vai falar sobre isso, sobre o que Jesus faz nas nossas vidas. Não há caso perdido para Jesus. Não há história que não possa ser mudada. Não há quem nasça tão torto que Jesus não endireita, né? As histórias são mudadas quando as pessoas se aproximam de Jesus e se prostram diante delas. A história só não é mudada quando Jesus ainda não entrou. Porque quando Jesus nos toca, Ele faz a obra completa. Não significa que nós estamos livres de erros, de caídas, de pecados. Nós somos pecadores. Vocês estão diante de um pecador e eu estou diante de muitos pecadores. Tranquilo, né? Mas graças a Deus, pelo seu dom maravilhoso, Ele nos perdoa, Ele nos dá novas chances. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto da palavra de Deus, Lucas 7, 36 ao 50. Muito bem. Lucas 7, 36 ao 50. Eu vou ler junto ali, porque daí nós acompanhamos a leitura de uma mesma tradução. Mas pode ficar com sua Bíblia aberta aí, porque enquanto eu estiver falando, não vai estar o texto ali. É muito importante que você acompanhe na sua Bíblia se o pastor está falando a verdade. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele estava tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse Simão. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo,
os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso e eu estou diante de várias histórias e vocês estão diante de uma história em que há uma relação entre mim e o Senhor Jesus e entre vocês e o Senhor Jesus de amor e de perdão. Amor, perdão. Amor, perdão. Se não fosse assim, você não viveria o próximo segundo da sua vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você e eu somos tão depravados, maus. As nossas obras são tão más. Nós cometemos tantos erros e pecados que se não fosse a graça de Deus e a misericórdia dele, nós não sobreviveríamos mais. Nós não viveríamos o próximo suspiro da nossa vida. Deus poderia muito bem nos exterminar. Mas graças a Deus pelo seu amor e pelo seu perdão, graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Nós estamos, meus irmãos, diante de um texto e na nossa relação com o Senhor Jesus, na nossa história de vida nesse mundo e na igreja, nós precisamos agir. Ou melhor, nós estamos o tempo todo agindo como Simão e o tempo todo talvez agindo como a pecadora. Que no caso aqui diz alguns estudiosos que era uma prostituta. O texto não diz, mas parece que era. Meus irmãos, o fariseu, o Simão, nós já conhecemos bem quem são os fariseus, mas não custa lembrar. Eles eram pertencentes à seita hebraica que existia na época. Esses irmãos, se é que eu posso chamá-los assim, eles eram peritos na lei. Sabe as leis lá de Levítico, Deuteronômio? Eles eram especialistas. Eles eram especialistas na Torá. Homens que estudavam muito. Eram os professores da escola bíblica dominical dos fariseus, dos judeus. Especialistas. Teólogos incríveis da Torá. Intérpretes da lei. Só que um dos problemas deles, dos fariseus, eles se achavam melhores que os outros por aquilo que eles conheciam da lei. Parecia para os outros pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. E segundo Joséfo, um historiador hebreu, judeu, eles eram bem influentes ao povo comum da época. Aquele pessoal comum, mais humilde, eles eram muito influentes. Eles eram inimigos amargos e opositores
ao que Jesus fazia e à mensagem de Jesus. Era insuportável para um fariseu a ideia de Jesus perdoar um pecador. Insuportável. Como é que a gente age quando a gente vê pessoas dando chance, Jesus, Deus dando chance para pessoas que erram em nosso meio? Pecadores. Eles eram inimigos amargos, eles foram várias vezes repreendidos por Jesus por causa da avareza deles, da ambição, da confiança vazia nas obras externas, na aparência de piedade a fim de ganhar popularidade. Agora, veja bem, Jesus, apesar do fariseu, ele aceita o convite para ir comer na casa do fariseu. Isso é muito interessante. Nós talvez nunca vivemos uma era de pessoas tão intolerantes com quem pensa diferente deles. Essa era, meus irmãos, é uma era chata. As pessoas não têm capacidade de sentar com outro que pensa diferente para conversar. Nós precisamos mudar muitos conceitos na nossa vida. E aqui tem uma ideia implícita muito forte. Porque a nossa palavra comunhão, ela vem do termo comungar, comer junto. Então, o que Jesus estava mostrando para a sociedade, para aquelas pessoas na época, é que é possível ter comunhão com quem pensa diferente de você. Jesus estava comendo junto com essas pessoas. Quem aqui conversa, tem uma relação tranquila e tem até comunhão com pessoas que pensam diferente de você? Óbvio, tem situações que não dá. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12. Se possível, tenha paz com todos. Se possível. Tem situações que são bem desafiadoras. Mas tem horas que nós somos tão cri-cri, nós somos tão intolerantes, meus irmãos. Nós precisamos aprender mais com o Senhor Jesus. Nós temos aqui também a mulher. Aqui descreve ela como uma pecadora. Você é casado com um pecador? É ou não é? Só a Débora que não. Não a Débora do John, é a minha Débora, não. Meus irmãos, todos somos pecadores. Provavelmente significa aqui que ela era uma prostituta e ela então, se por um lado Jesus foi convidado para entrar, ela chega do nada. Ela chega do nada. Ela sabia que Jesus estava ali e ela então vai até lá. Mas, por outro lado, também era muito comum naquela época, nessas refeições, as pessoas podiam entrar e assistir o que estava acontecendo. Porém, meus irmãos, o fato dela ser pecadora e por se tratar de um evento na casa de um fariseu, um santo de Deus, com certeza ela não seria bem-vinda. Isso nos mostra que exigiu da pecadora muita coragem para chegar até ali e entrar na casa. E nos mostra também que a especialidade de Jesus atrair pecadores. Jesus atrai. Aquelas pessoas mais tortas da sociedade, que a gente não quer enxergar perto, Jesus é especialista em atrair para perto dele. Aqueles caras lá, Mércio, Jesus atrai. Eu falo para o Mércio porque ele enfrenta umas situações só Deus na causa. Mas, meus irmãos, Jesus, a especialidade dele é essa.
endireitar os tortos, transformar a vida daqueles que estão completamente arrasados, destruídos, rotulados pela sociedade, inclusive pela igreja. Meus irmãos, você e eu, e todos os outros, inclusive as prostitutas, como é o caso aqui, todos podem aproximar-se de Jesus porque Ele as acolhe. Todos. Todos nós. E ela se aproxima trazendo um recipiente que a Bíblia descreve aqui como um vaso de alabastro. Era um recipiente sem alças e com um gargalo longo. E quando a pessoa ia usar aquele conteúdo, ela precisava quebrar aquilo. Era bem comum na época as judias usarem estes recipientes para guardar os melhores perfumes e eram bem caros. E essa mulher trazia naquele recipiente um perfume, um óleo perfumado, um acompanhamento comum em ocasiões festivas. Agora eu fico imaginando uma pessoa legalista, fariseu, olhando aquela cena. De onde veio o dinheiro que essa mulher comprou esse perfume? E ela derrama nos pés de Jesus. Você imagina como é difícil aceitar isso, gente. Deixar um pecador se aproximar. Deixar um pecador tocar. Deixar um pecador usar um recurso que a gente nem sabe de onde veio, com a fama que aquela mulher tinha de prostituta. Jesus nos surpreende, é ou não é? Jesus nos surpreende. E aí, quando... Outra curiosidade aqui... não, isso é depois. Meus irmãos, Jesus ele estava reclinado na mesa. As mesas na época não era como na nossa sociedade, que tem as cadeiras, mas eles usavam almofadas. Eles sentavam, os pés ficavam para trás. Ela vem por trás de Jesus e começa a tocar os pés de Jesus. A mulher se aproxima de Jesus, ela se coloca atrás de Jesus e ela pretende ungir os pés de Jesus. Essa era o que ela tinha planejado. Eu vou entrar, eu vou sentar atrás dele e eu vou ungir os pés dele. No entanto, meus irmãos, quando essa mulher se aproxima de Jesus, e ela coloca-se em posição, ela fica prostrada. Não é nem diante de Jesus, atrás de Jesus. Ela é dominada pelas suas emoções e as suas lágrimas começam a cair. Uma mulher pecadora. Aparentemente não havia sido convidada para aquela festa. E não seria mesmo, porque era inadmissível um pecador, uma prostituta, entrar na casa de um fariseu. Mas ela se aproxima, sem ser convidada, ela se prostra. Quando ela pretende ungir os pés de Jesus, ela é tomada pelas suas emoções. E ela fica ali prostrada e as lágrimas rolando. Meus irmãos, é impossível um pecador se aproximar de Jesus, se prostrar diante dele e não agir desta forma. As histórias de conversões que eu conheço, quando a pessoa realmente se quebranta diante de Jesus, reconhece que é um pecador e que sem Jesus é impossível ser salvo. Essas pessoas, elas
Como alguém me disse um dia, pastor, eu lembro da minha conversão. No momento que Jesus me tocou, eu me lembro que eu não sabia por que eu estava chorando, mas as lágrimas caíam, desciam, rolavam do meu rosto. Quando eu entendi que eu era um pecador e eu carecia da glória de Deus. E é assim que acontece. Ela está, naquele momento, em adoração, porque Jesus estava acolhendo, aceitando ela como ela é. E aí, meus irmãos, quando as lágrimas começam a cair, e a ideia dela era ungir os pés, mas as lágrimas começaram a cair, e eram tantas lágrimas que lavou os pés de Jesus. Esta pecadora que não tinha trazido água para lavar os pés de Jesus, ela se quebranta e lava-os com suas lágrimas. Lágrimas de desespero pela sua vida que levava, mas também, meus irmãos, lágrimas de alívio por não ter sido julgada pelo Mestre, rejeitada pelo Mestre, rotulada pelo Mestre, mas acolhida pelo Senhor Jesus. E as lágrimas rolando. E daí ela comete uma outra coisa que nós religiosos não suportamos. Ela simplesmente não tinha trazido nenhum pano para secar os pés de Jesus. Aliás, ela nem contava com tudo isso que estava acontecendo. Essa mulher, então, ela desata os seus cabelos e começa a secar os pés de Jesus. Ela estava quebrando toda a formalidade, meus irmãos, os costumes, a religiosidade da época. Por quê? Porque era desonroso a mulher desatar os cabelos em público. Mas aqui nós vemos que esta mulher não estava preocupada com a opinião pública. Até porque, meus irmãos, quando alguns pecadores se aproximam de Jesus, se eles forem contar com os nossos julgamentos e com as nossas opiniões, eles não ficam na igreja. Eles não ficam na igreja. Ou eles não ficariam na igreja. É porque Jesus, quando atrai, e Jesus, quando ele salva de uma vez por todas. Apesar dos fariseus nas igrejas, Jesus salva e Jesus faz com que essas pessoas permaneçam apesar de nós. Apesar de nós. Meus irmãos, outra curiosidade é que normalmente esses perfumes eram derramados na cabeça, mas aí ela derrama nos pés de Jesus. De humildade. Lavar os pés das visitas era uma tarefa atribuída aos escravos, às pessoas mais simples da casa, os operários da casa, os servos da casa. E ela não está nem aí para isso. Ela simplesmente chega e ela se entrega à adoração quando ela está na presença de Jesus. Diante disso, ficou insuportável para o fariseu. Ficou insuportável. Então, no versículo 39, ele fala assim, ele se dirige-se a Jesus. No versículo 39, ele diz assim, bom, está acontecendo muita coisa estranha aqui. Se este homem fosse um profeta, ele saberia quem nele estava tocando e que tipo de mulher ela é. Ela é uma pecadora. A atitude do fariseu, meus irmãos, quando pecadores são atraídos por Jesus, é exatamente essa. Se Jesus soubesse quem é essa, por ser um religioso, ele desaprova toda aquela situação. Ele pensa consigo mesmo, ele é profeta coisa nenhuma. Ele nem ao menos sabe quem é essa pecadora que lhe toca. Ou seja,
Para Simão, meus irmãos, aquela mulher talvez fosse um caso perdido, assim como nós agimos diante de algumas situações. Nós rotulamos as pessoas e não estamos sensíveis para ver aquilo que Jesus está fazendo na vida das pessoas, e nós ficamos com aquele rótulo o tempo todo, e a pessoa está lutando para a transformação, a pessoa está lutando, fazendo coisas diferentes, tentando mostrar aquilo que ela está fazendo, mas nós rotulamos. É prostituta, é fofoqueiro, é um traidor, é um assassino. A gente vai rotulando as pessoas e a gente não remove o rótulo. Jesus já removeu, nós não removemos. Meus irmãos, para Simão, aquela mulher talvez fosse um caso perdido. Jesus não era quem ele dizia ser, ou seja, o conceito distorcido da identidade de Jesus e a maneira que ele lida com pecadores. Pelo contrário, Simão, Jesus é realmente quem ele diz ser. Qual a sua maneira de lidar com os pecadores? Qual a sua maneira de lidar consigo mesmo? Você age como Simão? Você age como Jesus? Você age como os convidados que estavam ali? Você age como a prostituta? Como a pecadora? Reconhece que é pecador também, se aproxima de Jesus, sabe que não é digno dele te receber, mas ele te recebe, ele te acolhe e você fica ali diante dele, maravilhado. Como você se aproxima e se prostra diante de Jesus? Quais os recursos você tem utilizado para adorar ao Senhor? Essa mulher usou o melhor que ela tinha, o perfume mais caro que ela tinha, as lágrimas, seu cabelo. Olha para alguma parte do seu corpo. Você pode usar isso para adorar o Senhor, para usar na obra dele, para honrá-lo. Ah, eu vou adorar e honrar ao Senhor o dia que eu tiver tal coisa. Não, não precisa. Você pode honrar e glorificar a Ele com aquilo que você tem. Meus irmãos, quais são os nossos pensamentos em relação aos pecadores que tentam a aproximação de Jesus? O que você pensa? Seja sincero. Não precisa responder, não, é uma pergunta retórica. Mas o que você pensa? Eu já ouvi assim, pastor, fulano, não acredito, não. Isso aí tem conserto, não. Meus irmãos, aquele ditado de pau que nasce torto, morre torto, isso é para quem não conheceu a graça de Deus. Porque quando Deus faz parte de uma mudança, a graça de Deus superabunde sobre o pecado. A palavra dele diz. Quais são nossos pensamentos? A gente tem facilitado essa aproximação, a gente ajuda, a gente acolhe, ou a gente fica assim meio que se esquivando, comentando, avaliando, dando argumentos de que não vai dar certo, que é só uma... Não, meus irmãos. A resposta de Jesus aos conceitos distorcidos do fariseu é incrível. A partir do versículo 40, Jesus olha para ele e conta uma história. Fala assim, um tinha mais pecados e o outro tinha menos. Quer dizer, achava que tinha mais pecados e o outro achava que tinha menos. Só que o Senhor perdoou os dois. A história é essa. Quem tem mais e quem tem menos, Deus perdoa igual. Nós temos a capacidade de ficar colocando numa balança os pecados das pessoas. Nossa, eu sou um pecador, mas eu não tenho coragem de matar uma pessoa.
Ah, eu sou um pecador, mas eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz aquilo. Eu nunca vou fazer. Para com isso. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. A Bíblia diz, você que está em pé, olhe para que não caia. A Bíblia fala assim, você é capaz. Você e eu somos capazes. As nossas obras são como trapos de imundícia. Nós só somos quem somos por causa da graça de Deus. Nós somos capazes de coisas piores até, se nós nos afastarmos de Jesus. Meus irmãos, Jesus responde aos pensamentos de Simão. Jesus mostra o que sabia. Jesus mostra a ele que sabia quem e que tipo de homem ele era. Simão era. Ele diz a Simão que tem algo a dizer a Simão e desperta o interesse de Simão. Provavelmente Simão pensa ou imaginou que Jesus ia entrar na ondinha dele de julgamentinho. Mas aí dos versículos 41 ao 43, Jesus conta-lhe a história das dívidas perdoadas. Não precisava, meus irmãos, ser um perito na lei para entender e saber quem amaria mais o benfeitor. E a resposta de Simão, no versículo 43, ele diz assim, olha, eu suponho que... Dá uma ideia aqui de má vontade. De má vontade. Sarcástico, né? Com certeza ele estava frustrado com o plano dele. Ele estava frustrado, porque Jesus estava dando nos dedos dele. Ele achava que Jesus ia tratar o problema da mulher. Não tinha problema com a mulher. Ela tinha sido pecadora. Ela era uma pecadora, tinha sido uma prostituta, mas ela estava diante de Jesus, quebrantada, se derramando, buscando reconciliação, se aproximando, prostrada diante de Jesus. O fariseu não, estava lá com o seu narizão empinado, quero ver agora o que ela vai fazer. Quero ver o que ele vai fazer agora. Tá indo lá na igreja, lá. Quero ver até quando. Ei, pastor, larga a mão, isso aí nós já tentamos de tudo. Nem está visitando lá? Está dando estudo? Ei, já fizemos estudo com isso aí, tem jeito não. Ô, gente, os crentes gostam de desmotivar pastor, tem hora, viu? Dá bola não, pastor, isso aí tem conserto não. Isso é podre. Ô, gente, você está sendo um fariseu quando você fala assim, tá? Igualzinho Simão está fazendo aqui. Igualinho, como diz o mineiro. Meus irmãos, Jesus olha e fala assim, ô Simão, você está vendo essa mulher? Será que Simão estava vendo aquela mulher conforme ela era mesmo ou conforme ela tinha sido? Jesus faz um contraste entre a mulher pecadora e Simão, o fariseu. Simão, você fica querendo se achar melhor que essa mulher? Olha só, você me convidou, eu vim na sua casa e você não me deu honra nenhuma. Ela me deu. Simão, quando eu cheguei aqui, eu esperava que você lavasse os meus pés, porque na cultura da época, quando você convidava alguém para vir na sua casa, ninguém tinha carro na época, chegava com os pés tudo sujos, então o dono da casa pedia aos criados da casa, aos escravos, para ir lá e lavar os pés do convidado. Era assim que funcionava. Simão não fez questão disso. Então, alguém precisava lavar os pés de Jesus. E aquela mulher lavou os pés com as suas lágrimas. Jesus faz um contraste aqui com Simão. Aí Jesus fala assim, Simão, olha só, quando eu cheguei aqui,
Você não me deu um beijo de boas-vindas? Comum, algo comum às pessoas que recebem outras em sua casa. O ósculo santo. Você nem se importou com isso. Ao contrário, a mulher não para de beijar meus pés. Ela não deu nem um beijo no rosto. Ela se rebaixou, ela beijou meus pés. Simão, você quer ser tão bonzão? Você omitiu a unção da cabeça de Jesus com óleo, a minha cabeça com óleo. Um azeite que era muito comum e barato naquela região. As pessoas chegavam, quando chegava uma pessoa importante na sua casa, você ungia a cabeça dela com um óleo, um azeite comum. A mulher pegou o óleo mais caro, perfumado, e não está derramando na cabeça de Jesus, ela está derramando nos pés, empoeirados. Aliás, empoeirado não, porque ela tinha lavado com as lágrimas. Ela ungiu os pés de Jesus com perfume caríssimo. Meus irmãos, Jesus conclui da seguinte maneira no versículo 47. Simão, não tem, cara. Não tem. Os muitos pecados dessa mulher foi perdoado. Jesus não está interessado aqui em listar e destacar os pecados da mulher. Ele não falou. Ah, aquele está perdoado. Não, os muitos pecados dela estão perdoados. Ponto. Eu estou fazendo uma mentoria com um pastor lá do Rio de Janeiro, e ele fala assim, ó, uma das coisas que você tem que cuidar é que tem coisa que ninguém está perguntando para você. Você não precisa ficar falando. Então não precisa. Os muitos pecados estão perdoados. Ponto. Simples assim. Jesus dá a entender, meus irmãos, que isto não tem importância para ele. Ele não está dizendo o tamanho do pecado daquela mulher, ele está dizendo, são muitos e estão perdoados. Não lhe interessa ficar medindo o pecado de cada um, pecado é pecado. Jesus simplesmente está dizendo, não importa, irmão, a graça de Deus pode perdoá-la. Como Romanos 5,20 diz, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus, ou superabundou a graça de Deus. Portanto, meus amados irmãos, Jesus não falou assim, onde abundou o pecado da fofoca, a graça é capaz de transbordar em cima disso. Mas o pecado do adultério não, porque é muito grande. O pecado do assassinato não, porque é muito grande. Ora, se fosse assim, Jesus não teria salvo aquele homem que estava próximo dele na cruz. Então não tem pecado. Jesus, a graça dele transborda, superabunde sobre o pecado. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela muito amou, Jesus diz. Jesus não está dizendo que ela merecia perdão por suas ações, por suas boas obras, por seu perfume caro, por suas lágrimas nos pés, por ela ter quebrado todos os paradigmas da época. Não. A fé dela a salvou. Ela se aproxima de Jesus e demonstra toda a sua humildade, o seu quebrantamento. Ela se prostra diante de Jesus, como que Jesus fosse a única e última solução da vida dela. No versículo 50, Jesus diz, o amor que ela demonstrou, ela muito amou. É prova que já havia sido perdoada por Jesus. Para aquela mulher, meus irmãos, estas ações não passavam de uma gratidão diante da graça do Senhor Jesus.
Cuidado para você não ficar rotulando as pessoas. Você não sabe se Jesus já as aceitou. É isso que Pedro fala. E Paulo fala. Lembra, nós estudamos aqui. Esse negócio de ficar rotulando as pessoas, julgando as pessoas, cuidado. Você não sabe se Deus já perdoou ela. Então, no texto diz, se Deus já perdoou, nós também precisamos acolher. Esse é o nosso papel. Então, Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E aí, tinha um pessoal lá, eu creio que até alguns daquela multidão que seguia Jesus, falaram, quem é esse cara? Perdoa até pecados. Jesus disse, sua fé a salvou, vá em paz. Você está perdoado, meu filho. Meu filho. Quem é este que até perdoa pecados? Que capacidade é essa de perdoar? Tanta gente aí, ó, sofrendo pelos pecados dessa pessoa. Vem Jesus e simplesmente perdoa. É injusto para nós, sim. Para Jesus, não. Meus irmãos, Jesus não só liberta esta mulher, mas ele fala assim, ó, vá em paz. Vá para dentro da paz. Eu sou a paz, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo dá. Paz, meus irmãos, é a certeza da sua salvação através de Cristo, e por esta razão, nada temendo a Deus e contente com qualquer porção terrena de qualquer que seja a classe. Ou seja, é a paz da certeza de salvação, apesar dos rótulos da vida, dos pecados ao longo da vida. Paz diante de Deus, não temendo a Deus, ou seja, não com aquele sentimento de culpa pelo que fez, mas uma paz também de contentamento por aquilo que Deus dá. Que possamos, meus irmãos, agir como esta mulher prostituta ou pecadora. Reconhecer que todos somos pecadores e nos aproximarmos de Jesus e nos prostrarmos diante dele, nos derramarmos diante dele, como miseráveis pecadores que somos, carentes da sua graça, e pedir perdão a ele em todos os momentos da nossa vida, inclusive pelo nosso farisaísmo. Tem um livro muito bom, se você quiser ler de novo, depois, O Impostor que Vive em Mim. Já leu, Mário? O Impostor que Vive em Mim. Se você ler esse livro, nunca mais você será o mesmo. É muito top, porque a gente lê e a gente fala assim, não, está falando de mim. Eu sou um fariseu. Eu achei que não, mas eu sou. É assim que é o livro. Meus irmãos, que nós possamos não agir como Simão, fariseu, que apesar de toda a sua religiosidade, de pertencer a uma, entre aspas, igreja judaica, um mestre na lei, conhecer a palavra, não reconhecer a pessoa de Jesus e nem amá-lo com a mesma intensidade de um pecador. Cuidado, às vezes a gente vai fazendo algumas coisas para Deus, a gente acha que essas coisas nos dignifica mais diante de Deus, nos honram mais diante de Deus, nos dá moral diante de Deus. Não, a moral de Deus é para todos, é igual. Deus está interessado em pessoas quebrantadas. Lembra lá no Antigo Testamento, as pessoas, estava tudo errado na vida delas, mas elas estavam lá oferecendo sacrifícios, matando os seus bezerros, fazendo suas... Eu assisti um filme até engraçado, que o cara era para levar um cordeiro. Mas aí ele tinha cometido um pecado tão grande, ele chegou com um touro. O filme era meio engraçado, para poder o sacerdote sacrificar, porque o pecado dele era muito grande. E Deus fala o tempo todo no Antigo Testamento, eu não estou atrás disso, eu estou atrás de um coração quebrantado.
quebrantado. Eu gostaria que as pessoas se aproximassem de mim e, não suportando a minha glória e a minha santidade, elas se derramassem diante de mim com humildade, com as suas cabeças voltadas para baixo e não com arrogância. Não, meus irmãos, arrogância não combina com crente. Não combina. Se vocês um dia perceber que o pastor está sendo arrogante, você pode chamar a atenção. Nessa igreja, o pastor pode ser chamado a atenção. Tá bom? Pastor, estou achando estranho essa maneira sua aí. Estou gostando, não. Nós queremos um pastor mais tranquilo, mais humilde. Meus irmãos, nós não podemos agir como aquele homem. Que possamos reconhecer o Senhor Jesus em todas as nossas ações, nossos pensamentos, e não cometer esses pecados que só fariseu comete. E sejamos acolhedores. Pecadores que carecem da glória de Deus estão o tempo todo ao nosso redor, mas a gente está fechado para elas. A gente não acredita na mudança delas, na transformação delas. Eu me converti com a história de um delegado, pastor não, todo mundo achava que ele era pastor, mas ele não era. Ele era delegado e a nossa igreja lá em Rio Pardo de Minas é conhecida até hoje como a Igreja do Delegado. José Benedito, o nome dele. A maioria dos irmãos da igreja eram ex-presidiários. Sabe o que ele fazia? As pessoas chegavam lá na prisão e a primeira coisa que ele fazia, evangelho. Vai estar aqui porque cometeu alguma bobagem. Jesus é especialista em perdoar as bobagens da vida, então vai que dá certo. Vai que cola, né? E muitos colaram, deu certo, e a igreja era cheia de pecadores, tinha assassino, tinha um monte de gente. Eu me lembro de um irmão, o irmão Clemente, como esse irmão me abençoou a história de vida dele. Ele se converteu na prisão. Quando eu estava no seminário, veio lá dar uma oficina para o Wake Up, o irmão era pastor, e ele falou assim, eu não tenho coragem de falar tudo que eu fiz na vida antes de me converter, senão algumas igrejas não me recebem mais. Mas eu aprontei. Pensa numa coisa que um bandido comete, eu fiz isso daí. E Jesus me perdoou. E aí ele trabalhou vários anos na Índia e agora ele estava no Brasil abençoando as igrejas. Meus irmãos, eu não conheço pecado e nem história que Jesus não possa perdoar e transformar. Se você conhece, você vai ser o primeiro. Não existe. Vamos orar? Senhor, quando nós estamos diante da sua palavra, a gente fica maravilhado com a maneira como o Senhor acolhia todas as pessoas, as perdoava, transformava suas vidas. E elas, ó Deus, começavam a servi-lo e adorá-lo com muita intensidade. Senhor, eu quero te pedir duas coisas, Pai. Capacidade de quebrantamento e de reconhecimento do meu pecado diante do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor também capacidade e sensibilidade de perdoar as pessoas que cometem pecado e de perdoar até a mim mesmo, muitas vezes. Ó Deus, nós não estamos aqui inventando uma história, nós estamos pregando a sua palavra. Que ela possa ter todo o poder de transformação na nossa vida. É claro, Senhor, muitas histórias, muitas lutas que muitos irmãos enfrentam ao longo da vida,
dificultam, Senhor, a que as pessoas as aceitem, mas que na igreja possa ser diferente. Que a gente possa ter sabedoria do Senhor para identificar pessoas pecadoras mais quebrantadas diante do Senhor e perdoá-las e continuar servindo e seguindo ao Senhor. Ó Deus, mas eu quero orar também, Senhor, por aquelas pessoas que a gente desconfia da transformação, porque nós não conseguimos perceber o quebrantamento, Senhor. Nós não conseguimos perceber, ó Pai, o reconhecimento de que são pecadores e de que carecem da glória do Senhor. Parece que não fizeram nada. Ó Deus, ajuda-nos a ajudar também essas pessoas. Ajuda-nos a sermos curados e a sermos facilitadores na cura de outras pessoas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.